Eu gostaria agora de mostrar para vocês algumas promessas que a Bíblia coloca para nós, mostrando que a igreja não passará pela tribulação. Nós já analisamos que a vinda de Cristo para buscar a sua igreja vai acontecer, aí começa a tribulação e novamente a igreja vem com Cristo para reinar no final da tribulação. Portanto, a nossa esperança e certeza é de que a igreja não estará aqui na terra no período da tribulação. Agora, de onde vem essa certeza? Então vamos deixar a palavra de Deus colocar isso para nós, ok? O primeiro versículo que nós vamos ler, ele justamente está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, é o versículo 10. Nós já estivemos considerando vários versos dessa carta, agora vamos considerar capítulo 1, verso 10, onde nós lemos o seguinte: para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Muito bem. Note bem isso. Quando colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, o que ele fez ali na cruz por nós, nos livra da ira de Deus vindoura, futura. Mas na verdade, quando nós pensamos, e nós vamos ler daqui a pouquinho alguns versículos no livro de Apocalipse, os castigos que Deus fará cair aqui sobre a terra serão o começo da sua ira caindo sobre os homens que rejeitaram Cristo como Salvador. Então, uma promessa de que a Bíblia nos apresenta de que a igreja não estará aqui na terra, está aqui em 1 Tessalonicenses 1:10. Jesus nos livra da ira vindoura, ok? Mas vamos ver isso de forma mais clara no livro do Apocalipse. No capítulo 3, versículo 10, nós encontramos as seguintes palavras endereçadas à igreja na cidade de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja bem, nós já vimos que esta é uma das cartas, das 7 cartas escritas às igrejas da Ásia, que representam o período da igreja aqui na terra. E nós já vimos que cada uma das cartas termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, estas palavras não foram endereçadas exclusivamente à igreja em Filadélfia, mas foram endereçadas às igrejas locais, que juntas formam a igreja de Cristo. Portanto, essas palavras refletem o período da igreja aqui na terra, a dispensação da graça. Agora veja a promessa do Senhor à sua igreja. Guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. É verdade que a igreja de Cristo, durante toda a sua existência, sempre sofreu perseguição e sentiu os ataques de Satanás a ela. Porém, estes ataques foram pontuais em determinadas regiões, em determinados locais, mas nunca a igreja de Cristo sentiu um ataque global. Mas as palavras do verso 10 do capítulo 3 de Apocalipse fazem nos enxergar uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Obviamente essas palavras então estão se referindo ao período da grande tribulação aqui na terra.
Mas a promessa do Senhor é que ele guardará a sua igreja da hora da provação. Essa preposição que aparece na língua original, no grego, ela mostra que o Senhor vai retirar a sua igreja aqui do mundo, da terra, antes de que a tribulação comece sobre a terra. O Senhor não vai guardar a sua igreja na hora da tribulação, isto é, passando pela tribulação. Mas o Senhor promete guardar a sua igreja da hora, isto é, livrando a sua igreja, arrebatando a sua igreja antes do período da tribulação começar aqui. E justamente porque no período da tribulação o Senhor desencadeará uma série de julgamentos, de juízos, de castigos sobre os habitantes da terra, e esses castigos farão parte da ira de Deus caindo sobre os habitantes da terra. Porém, a igreja de Cristo será arrebatada antes, porque sobre a igreja de Cristo não cairá a ira de Deus através dos juízos. Há um fato interessante também observado na conclusão de cada uma das cartas, das 7 cartas às igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Todas as cartas terminam com a seguinte exortação. Vamos ler, por exemplo, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta exortação vai estar repetida nos capítulos 2, versos 11, verso 17, verso 29, e no capítulo 3, versículo 6, versículo 13 e versículo 22. Cada uma das cartas termina com a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Não é o nosso objetivo, mas para nós entendermos direito, nós temos que compreender que estas 7 cartas, elas representam a história da igreja aqui na terra. Desde Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, até o dia do arrebatamento. Cada uma destas cartas fala de um período da história da igreja, até o dia do seu arrebatamento. Agora, quando nós chegamos no capítulo 13, e o capítulo 13, aliás, a partir do capítulo 4, nós encontramos fatos que vão acontecer no céu e na terra depois do arrebatamento da igreja, portanto, no período da tribulação. Quando nós chegamos no capítulo 13, nós encontramos no verso 9 a seguinte exortação: se alguém tem ouvidos, ouça. Ponto. E nós encontramos aqui uma omissão a algumas palavras que nós encontramos lá na exortação, nas exortações encontradas nas 7 cartas. As exortações terminavam dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que esse versículo agora analisado, capítulo 13, verso 9, ele não se refere ao período da igreja, mas ao período da tribulação. E mais uma prova de que a igreja não estará aqui na terra é que a exortação é simplesmente: se alguém tem ouvidos, ouça. O Senhor Jesus não ordenou que João escrevesse: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque a igreja de Cristo não estará aqui no período da tribulação. Essa exortação agora não é para a igreja, mas é para aqueles que estarão vivendo aqui na terra no período da tribulação. E esses não farão parte da igreja de Cristo. Finalmente, nós queremos apresentar a vocês 2 ilustrações que
comprovam, ou no mínimo ilustram, o fato de que a igreja será arrebatada deste mundo antes de Deus começar a descarregar a sua ira sobre os habitantes desta terra, que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. A primeira ilustração nós encontramos em Gênesis, capítulo 5, verso 21, onde nós lemos: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Bem, se nós continuássemos a leitura, Gênesis capítulo 7, 8, 9, nós veríamos Deus descarregando a sua ira, o seu juízo sobre os habitantes aqui desta terra, na época de Noé. Mas antes de Deus descarregar a sua ira, Deus levou para si um homem que andava com ele, Enoque. Enoque foi arrebatado e não experimentou o juízo de Deus caindo sobre esta terra. A segunda ilustração nós a encontramos também no livro de Gênesis, e quando nós chegamos no capítulo 18, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aparece a Abraão e diz a Abraão que vai castigar a cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede a Deus, especialmente pela cidade de Sodoma, onde morava o seu sobrinho Ló. E a Bíblia chama Ló de o justo Ló. Abraão intercede, sua intercessão é atendida por Deus, e Deus diz: se houver 10 justos ali na cidade, eu não vou castigar a cidade por amor dos 10 justos. Bem, não havia 10 justos, mas Deus envia 2 anjos a Sodoma, e nós encontramos isso no capítulo 19, e eles se dirigem à casa de Ló e tiram Ló, sua esposa e suas 2 filhas da cidade, antes de Deus descarregar a sua ira e o seu juízo sobre Sodoma, fazendo chover fogo e enxofre do céu. Lamentavelmente, a esposa de Ló olhou para trás, desobedecendo a ordem de Deus, e converteu-se numa estátua de sal. Mas Ló, o justo Ló, e suas 2 filhas foram poupados de receber o castigo de Deus sobre si. E Deus os arrancou, os tirou da cidade, antes de fazer a sua ira cair sobre a cidade de Sodoma. Enoque e Ló, 2 homens justos, justificados pela sua fé, são figuras, símbolos da igreja, que será arrebatada para o céu antes de Deus começar a descarregar a sua ira e através de uma série de juízos sobre os habitantes desta terra. E sabem, irmãos, quando Deus começar a descarregar os seus juízos aqui, ai dos habitantes da terra, eles experimentarão a ira de Deus caindo sobre si, e ira justa e merecida, porque Deus hoje oferece a salvação de forma gratuita, unicamente pelo arrependimento e fé em Cristo. E as pessoas que rejeitarem o plano de Deus para salvação da sua alma através de Cristo, hoje estarão aqui na terra, no período da tribulação, e vão receber sobre si a ira de Deus caindo, castigando-os
porque rejeitaram Cristo como Salvador. Mas a igreja de Cristo, que foi justificada pela sua fé em Cristo, tem a promessa de ser arrebatada antes de Deus descarregar a sua ira. Porque a promessa da palavra de Deus, que nós encontramos em Romanos capítulo 8, verso 1, é de que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não somos justos, mas fomos justificados pela nossa fé em Cristo. E agora, a ira que devia cair sobre nós já caiu sobre Cristo lá na cruz. E Cristo pagou pelos nossos pecados. Então, já não resta mais nenhuma expectativa de condenação para nós. E isso nos faz pensar na promessa gloriosa que nós encontramos na palavra de Deus, que a igreja será arrebatada antes do período da tribulação, que os habitantes dessa terra conhecerão, porque rejeitaram Cristo como seu Salvador. Que preciosa promessa! Ela é confortante, ela é revigorante, ela nos traz paz. Esta paz ganha pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário em nosso lugar. Morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal. Tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e num lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Nas ruas de
de luz. Jerusalém. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Poderoso, tu és digno de adoração.